Amém. Que Deus aplique essa palavra cantada aos nossos corações. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Neemias, capítulo 2. Estarei lendo inicialmente apenas os versos 17, 18. E se você puder, deixa a sua Bíblia aberta, então nós vamos acompanhando alguns versículos e trabalhando no texto junto com os irmãos. Neemias, capítulo 2, versos de 17 e 18. Diz o seguinte: Então ele disse: Vejo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: Sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Em algumas versões fala aí: fortaleceram as mãos para a boa obra. Oremos. Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti nesse momento que Tu fales aos nossos corações, que a Tua palavra seja transmitida e que Tu me uses, ó Pai, apenas como instrumento nas Tuas mãos, para aquilo que Tu queres falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. É tempo de reconstruir. Vamos reconstruir. Meus irmãos, tem muita gente, como eu e como alguns de vocês, muitas vezes, gostamos de nos lamentar em todas as situações que vivemos. Pode ser que uns tenham mais essa característica, outros menos, mas é bem verdade que em alguns momentos das nossas vidas nós lamentamos, nós reclamamos. Mas às vezes a gente parece que tem a tendência muito forte de se lamentar, de reclamar, mas a gente não tem a característica muitas vezes de ser um instrumento de transformação desse lamúrio que nós acabamos fazendo muitas vezes. Gostamos de nos lamentar, mas nós não podemos ficar parados por conta dessa lamentação, por conta dessa situação, por conta dessa reclamação que fazemos, por situações que estão diante de nós, por situações que nos pegam de surpresa. E nós precisamos entender que para reconstruir nós podemos lamentar, mas nós devemos buscar a Deus em vez de ficar sempre numa atitude passiva. Se você voltar a Bíblia, aí no início de Neemias, o livro começa relatando sobre a situação do povo de Deus e fala no verso 3, quando Neemias buscou informações sobre os seus, eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando eu vi uma triste notícia, uma notícia que me deixou impactado, que me deixou paralisado, ele sentou e chorou. Quantas vezes nós recebemos notícias ruins, situações que fogem ao nosso controle e com cada um de nós não se torna diferente, nos deixam paralisados. Eu lembro quando eu dei uma decepção para os meus pais na 7ª série, quando eu fui reprovado. Mas eu fui reprovado porque eu baguncei muito aquele ano, meus irmãos. Alguém mais quer confessar os seus pecados? E naquele dia, quando eu soube da notícia que já era esperada porque eu sabia que eu estava com péssimas notas,
que era um ano de revolta, que eu não queria saber dos estudos. Mas quando eu recebi a notícia, eu sentei e chorei. Quantas vezes a gente faz isso? A gente se lamenta e aí a gente fica lá reclamando, e agora coloca até a culpa em Deus, coloca a culpa no vizinho, coloca a culpa nos pais, coloca a culpa nos irmãos, acha um culpado para qualquer coisa. Mas muitas vezes a gente não quer ser um instrumento de transformação. O que é que eu vou fazer agora? Qual é a medida que eu vou tomar a partir dessa notícia? Deus quer que nós tenhamos uma característica de mudança. Deus quer que nós sejamos agentes de transformação para uma reconstrução. E para isso nós precisamos reconstruir. Precisamos e devemos. Mas quando Neemias recebeu essa triste notícia, que a sua cidade, os seus contemporâneos, os seus irmãos estavam sendo humilhados, os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, e talvez para a realidade do tempo atual a gente fica pensando assim, mas o que é que tem a ver os muros? E as cidades naqueles tempos, o muro era sinal de estar protegido contra os inimigos, dentre várias outras situações, e ali eles estavam sendo humilhados. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Quantas vezes, meus irmãos, nós vivemos esses momentos de sofrimento e de humilhação, e nós precisamos entender que dá para reconstruir. Mas para isso, em primeiro lugar, nós precisamos entender que para reconstruir nós precisamos buscar a Deus através da oração. Preste atenção comigo. Quando Neemias, então, ele recebe a notícia no verso 4, quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando. Então, ele orou ao Deus dos céus e ele disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, que os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Quando Neemias recebeu a notícia, então ele entendeu que ele precisava buscar a Deus através da oração. A vida é feita de tomadas de decisões importantes. Diante daquela notícia que nós recebemos, o que é que eu vou fazer agora? E muitas vezes a gente tenta resolver da nossa maneira. A decisão mais difícil e mais insana que um cristão pode decidir é iniciar um projeto sem consultar a Deus. Pastor Fausto Vasconcelos, pregando aqui em nossa igreja alguns domingos atrás, ele citou que fazer a obra de Deus sem o poder de Deus não é apenas uma temeridade, mas é uma tragédia total. Quantas vezes nós queremos iniciar um projeto, quantas vezes nós queremos resolver aquela situação diante da notícia que chega aos nossos ouvidos e a gente tenta fazer da nossa maneira. Quantas vezes a gente busca soluções baseado na nossa humanidade, mas Jesus mesmo nos ensinou a orar, e Ele fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade.
Mas será, meus irmãos, que é essa mesma oração que nós verdadeiramente estamos buscando diante de Deus? Aquilo que precisa ser feito, muitas vezes a gente tenta fazer da nossa maneira, e a gente estabelece orientações para Deus, e fala: Senhor, que seja feito dessa forma, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ou será que é só eu que oro dessa maneira muitas vezes? Que seja feita a vontade de Deus. Neemias orou prostrado diante de Deus, com o coração quebrantado. O salmista, no Salmo 145, 18, ele ora e ele fala: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O salmista também no Salmo 142, ele fala: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Quando vivemos situação que precisamos passar pelo processo de reconstrução, situações muitas vezes como o povo israelita estava passando aqui, de constrangimento, de humilhação, nós precisamos orar e nos colocar diante de Deus com os nossos corações quebrantados, pedindo a Deus que atue conforme a vontade dEle, com o coração contrito diante de Deus, como o salmista também fez no Salmo 51. E os irmãos conhecem a história do Salmo 51, que é resultado daquele confrontamento que Natã fez com Davi diante do pecado dele, e depois, eu não sei quanto tempo depois, mas Davi escreveu o Salmo lindíssimo, o Salmo 51, quando ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os meus ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Precisamos reconstruir, buscando a Deus através da oração, com os nossos corações quebrantados e reconhecendo que o melhor caminho é o caminho que Deus quer para as nossas vidas. Que seja feita a tua vontade, que eu esteja pronto a obedecer. Precisamos buscar a Deus com humildade, confessando os nossos pecados diante dEle, constantemente. Mesmo buscando a Deus, muitas vezes, as respostas não vêm de forma automática. E aí muitas vezes nos deixa em crise, né? A gente está orando a Deus, clamando a Deus, e com Neemias não foi diferente. Quando você vê aí no início do livro de Neemias, fala: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Então ele dá essa referência aí no calendário judaico. E no início do capítulo 2, ele fala como resultado pós-oração, ele fala no mês de Nissan. Quando a gente vai lá ver o calendário judaico, a gente entende que são 4 meses depois, em média, quando começa a ter a resposta da oração de Neemias.
Muitas vezes a gente começa a orar e a gente quer a resposta no nosso tempo, da nossa maneira. E, meus irmãos, para reconstruir nós precisamos de coragem diante de Deus. Presta atenção aí no capítulo 2, verso 18. Vou ler a partir do 17. Então ele lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Para reconstruir, nós precisamos de coragem. E eu quero falar para os irmãos, se você já não percebeu isso na história da sua vida, eu quero te dizer que, lamentavelmente, o desânimo, ele é contagioso. Você pode passar um dia inteiro conversando com o melhor dos coachings que tiverem mundo afora. Ele vai passar o dia inteiro te convencendo a pensar positivamente. Mas quando você começa a conviver com alguém negativo, a pessoa consegue te contagiar em menos de 5 minutos. É impressionante. Tem gente que é tão pessimista que para cada solução ela encontra um problema. Vocês conhecem gente assim? Pessoas que colocam a gente para baixo, que tiram a nossa paz muitas vezes. E aqui, meus irmãos, a coragem que a gente precisa, se reunir com pessoas de coragem. Coragem que Deus dá a cada um de nós. Coragem que Deus dá relembrando na história, não só do cristianismo, mas da humanidade como um todo, na história que sempre foi Deus. Isso nos dá um testemunho maravilhoso. Quando fala aqui no texto, o verso 18 fala, parece ser uma coisa meio aleatória, e ele fala: vejam a situação que nós estamos, humilhante, situação terrível. Aí o verso 18 fala: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Aí vem e fala, eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. O que acontece aqui, Neemias, ele testemunha a forma como Deus agiu na vida dele. Neemias conta como foi o trajeto aí do capítulo 2, como foi que ele se colocou diante do rei, como foi que Deus usou o rei para perceber que ele não estava bem aquele dia, que ele estava com um semblante triste, e o rei falou assim: o que é que você quer que eu faça? E o rei foi usado por Deus para que ele pudesse voltar a Jerusalém e ser instrumento de reconstrução daquela cidade. Quando Deus nos permite, meus irmãos, que nós passemos por algumas situações, seja ela qual for, Deus tem um propósito. Não estou dizendo que aquilo que nós passamos necessariamente seja vontade de Deus, que muitas vezes a história da vida nos proporciona caminhos até decorrentes da nossa teimosia. Mas Deus permite, para que nós possamos testemunhar a outras pessoas, para que outras pessoas entendam o agir de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos anima, por exemplo, ele fala isso: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Uma das coisas boas da vida que eu acho que a tecnologia, por mais que tenha nos ajudado bastante, a pandemia é reflexo disso. Quando nós não podíamos nos reunir com os nossos amigos, quando nós não podíamos nos reunir com a família, e a gente liga o celular e faz uma videochamada. Que coisa tecnológica, né? Tinha um desenho que passava lá dos anos 80, as famílias Jetson.
que já tinha essa tecnologia, a gente ficava rindo e falava, isso nunca vai acontecer. E nós estamos vivendo essa tecnologia do tempo atual, mas nada substitui a presença e o olho no olho, como eu estou aqui agora olhando para os irmãos, e daqui de cima, pastor Ronaldo, nós temos uma visão privilegiada, que nós conseguimos enxergar o semblante de cada um dos irmãos. Como é maravilhoso, meus irmãos, nós estávamos reunidos, conversando. Eu particularmente amo quando alguém vem conversar comigo e testemunha aquilo que Deus já fez na sua vida. Quantos aqui já foram enriquecidos com o testemunho de outros irmãos? Levanta a mão. Olha que importância maravilhosa. Quando alguém está, como diria aqui no Nordeste, aperreado porque não consegue emprego, aí vem outro irmão e fala assim, meu irmão, aquieta seu coração diante de Deus, porque eu passei por isso. Quando uma mãe está triste, está lamentando, está chorando porque teve um aborto espontâneo, e vem uma outra mãe e fala assim, eu sei que você está passando, porque eu também já passei por isso, também aconteceu comigo, e relata a sua história. É o momento que Deus nos proporciona para que nós possamos nos encher de coragem para reconstruir momentos da história da nossa vida. E assim Deus usou esse momento na vida de Neemias, quando Neemias testemunhou a forma como Deus estava agindo para que o povo se enchesse de coragem para reconstruir. Nos enchemos de coragem quando nós estamos ao lado de pessoas que aprendem com as tribulações e não só ficam se lamentando e chorando. Coragem é ter a convicção que Davi teve ao enfrentar Golias, quando ele falou, eu vou enfrentar a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Reconstruir, verdadeiramente falando, não é fácil, mas é possível. É possível quando nós entendemos que também precisamos ter o processo de ação. Toda ação exige uma tomada de decisão. Quando então na época escolar nós aprendemos a terceira lei de Newton, que fala o quê? Toda ação tem uma reação, tá vendo? Alguma coisa a gente lembra de física, né? Nem que seja só essa frase. Nem que não saiba explicar. Mas na vida é assim. As situações que nós somos pegos de surpresa, exige de nós uma reação. Qual é a nossa reação como cristãos? E verdadeiramente falando, sem sombra de dúvida, essa é um dos grandes desafios para a nossa vida, um desafio difícil da reconstrução, é a ação. O que eu vou fazer a partir de agora? Quando nós precisamos ter uma ação em meio à zombaria que nós vivemos, em meio aos ventos contrários, ter uma ação em meio à oposição que muitas vezes está ao nosso redor, muitas vezes oposição entre irmãos, muitas vezes oposição no clube que a gente vive, muitas vezes oposição nos vizinhos, nos colegas de trabalho, no ambiente que você convive diariamente, em meio aos inimigos que muitas vezes nos atacam, aqueles que a gente sabe e aqueles que a gente não sabe. Mas é hora de colocar as mãos ao trabalho, é hora de colocar em prática. E não é possível construir apenas com boa intenção ou com um bom coração, porque tem uma frase que fala que de boa intenção, não vou falar o resto, mas os irmãos já entenderam, né? E muitas vezes é isso, meus irmãos. Mas fulano agiu tão de boa intenção, mas agiu de boa intenção sem se colocar diante de Deus, sem orar, sem reconhecer que as coisas precisam vir dele, sem colocar em prática. É hora de colocar as mãos ao trabalho. É preciso ação para que os reparos sejam feitos nessa situação de humilhação. O capítulo 3, quando nós começamos a ler, e depois você pode ler com calma em casa, o capítulo 3, ele começa a fazer a distribuição dos trabalhos, colocando a mão na massa, como se fala, arregaçando as mangas, para que aquilo seja resolvido. E eu lendo, estudando o capítulo 3 aqui de Neemias, algumas palavras me chamaram muito a atenção.
quando várias vezes, em vários momentos aqui do capítulo 3, o texto fala sobre as distribuições de tarefas. Aí fala, os filhos, fulano e cicrano, ao seu lado, junto a ele e em frente da sua casa. Quando começou o momento de reconstrução, o momento de mãos à massa, nós vimos trabalho sendo feito em conjunto, um ao lado do outro, um com o outro, os filhos trabalhando juntos, a família trabalhando junto, cada um limpando e trabalhando em frente à sua casa. Às vezes a gente tem uma facilidade tão grande de conseguir soluções para os outros, quando na realidade a gente não está disposto muitas vezes a reconstruir o nosso lar. Se eu fosse fulano, eu faria isso. Mas você não é fulano, você é você. Certamente o fulano está falando a mesma coisa de você, né? Se eu fosse Davi. Mas eu achei muito linda essa expressão, cada um reconstruía em frente à sua casa, tomava medidas de decisões na frente da sua casa. E eu resolvo a minha casa, e o vizinho resolve a casa dele, e outro resolve, e vai reconstruindo assim os muros, dando a conotação de trabalho totalmente em conjunto, um com o outro. Outra expressão que me chamou muita atenção, aí no capítulo 4, no verso 6, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Eu vou destacar essa frase. A reconstrução é possível, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Meus irmãos, como é difícil, não só nas nossas vidas particulares, mas como é difícil muitas vezes no reino de Deus, você vê as coisas acontecendo, as pessoas se juntando. Eu não estou aqui criticando quem não puder participar, mas eu estou aqui fazendo uma observação àqueles que se tornam ventos contrários, muitas vezes. Precisamos nos unir num processo de reconstrução para a glória do nome do nosso Deus. Ainda há muito entulho. Presta atenção aí no capítulo 4, verso 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Quantas vezes os entulhos da vida, os montulhos que nos atrapalham, aqueles problemas que nós mesmos criamos muitas vezes, e a gente desvia deles, e lá na frente a gente dá de frente de novo com eles. E muitas vezes não temos forças para retirar esses entulhos da vida. E talvez Deus não queira que você tire necessariamente o entulho, mas talvez você aproveite aquele entulho. Como se fala uma frase, se a vida te der um limão, você faz o quê? Uma limonada. Uma limonada suíça, bem geladinha, aquele gelo triturado. É maravilhoso. Mas chupar um limão não é comigo, não. É difícil. Quando nós estávamos aí no início da obra do bombeiro, os irmãos que conhecem lá o segundo andar aqui da parte de trás, tinham 2 muros ali que precisavam ser derrubados. E aí aquilo gerou muito entulho. E aí a gente pensou para lá, para cá. O Ronaldo tem me ajudado bastante, pastor Ronaldo, nesse processo. E a gente falou assim, olha, vamos fazer uma rampa aqui ao lado de acessibilidade, porque para fazer a rampa a gente precisa de quê? De entulho. E Deus deu sabedoria para o pastor Ronaldo quando deu a dica para que a gente pudesse transformar aquele entulho, que a gente ia ter que jogar fora, a gente ia ter que se livrar, a gente ia ter que pagar umas 3 ou 4 caçambas só pela quantidade de entulho, e pelo menos parte dele a gente usou para um benefício. Eu não sei como Deus vai te direcionar quando você chega nessa realidade de reconhecimento de que ainda há muito entulho a ser retirado. Mas eu sei que é possível reconstruir,
mesmo que pareça impossível. Mas a obra de Deus, ela é feita pelo próprio Deus. Presta atenção agora. O texto continua. E aí em Neemias 6, capítulo 15, em diante, fala o seguinte: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Vamos reconstruir, meus irmãos, porque é possível, porque essa obra ela é executada pelo próprio Deus. Que nós possamos, então, colocar as nossas vidas diante dele, como cristãos, como igreja, os seus problemas pessoais, as situações que a gente enfrenta no trabalho, as situações familiares. Eu quero que você leve para casa nessa noite, que é possível reconstruir, quando nós reconhecemos que essa obra, por mais que nos tire o restinho das nossas forças, a obra quem faz é o próprio Deus. Abaixe sua cabeça nesse momento. Eu quero que você se coloque diante de Deus. Quando a gente fala de reconstrução, eu quero que você pense na história da sua vida. Quando a gente fala de recomeçar, de tirar entulhos, eu quero que você pense em você, na sua família, naquilo que você está vivendo hoje, a forma como você adentrou esse templo. Eu quero que você reconheça que muitas vezes nós não buscamos a Deus em oração, ou quando buscamos, nós não entendemos que seja feita a tua vontade. Porque a palavra de Deus fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós oramos com um discurso vazio, querendo que as situações sejam feitas da nossa maneira. Muitas vezes as coisas estão sendo reconstruídas sim, mas sem ser firmada no alicerce correto, porque nós não estamos buscando a Ele. Se nessa noite, enquanto você está colocando-se diante de Deus, você entende que é possível sim reconstruir, é possível reconstruir, colocando-se diante dele em oração, se revestindo de coragem e colocando em prática uma solução para o problema que você está enfrentando nessa noite. Se algo tem te incomodado e você deseja nessa noite que Deus reconstrua a tua história, eu quero pedir que você levante só uma das suas mãos, onde você se encontra. Nós vamos orar por você no final. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Na galeria, Deus abençoe. Deus abençoe, minha irmã. Quantas vezes situações que a gente recebe e nos coloca prostrados no chão, chorando, mas não buscando a Deus, mas simplesmente se lamentando. Quantos erros na história nós fazemos, quantas situações nós nos arrependemos, a forma como nós respondemos a um pai, a uma mãe, a um filho. Quantas vezes naquele momento de dificuldade a gente não soube separar a situação e a gente saiu descontando em tudo e em todos. Mas a partir de hoje, é possível você dando espaço para que Deus reconstrua a sua vida, o seu casamento,
Quantos casamentos estão sendo destruídos, meus irmãos? Quantas pessoas com tantos anos de vida matrimonial estão se separando? Porque muitas vezes o nosso orgulho não permite que Deus haja, porque às vezes a oração não é: seja feita a tua vontade. Mas a vontade que é feita muitas vezes é a nossa própria. Por isso que as situações estão em ruínas, por isso que muitas vezes a história da nossa vida está gerando tanto entulho, porque nós não estamos buscando verdadeiramente a Deus em oração, buscando a Ele com coragem, buscando a Ele em ação. Se tiver mais alguém que reconhece e deseja que Deus atue na sua história, levanta sua mão e eu vou orar por você aí onde você se encontra. Vamos orar. Deus e Pai amado, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é tão viva, porque a Tua palavra, ela continua falando aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, mesmo antes de Cristo, a Tua palavra, ela se torna tão atual. A Tua palavra parece que foi escrita no jornal de amanhã. Senhor, ser com cada um dos irmãos que levantaram as mãos nessa noite. Ser, ó Pai, com aqueles que estão assistindo conosco, participando, adorando a Ti através do YouTube, através da rádio, que porventura também tenham entregue as suas vidas diante de Ti, Senhor, que porventura estão se colocando diante de Ti em reconhecimento de que muitas vezes as nossas orações não têm sido que seja feita a Tua vontade. Que nós possamos, ó Pai, como o texto nos traz tantas lições, que nós possamos, ó Pai, unidos, como o corpo de Cristo, trabalhar para reconstruir, ó Pai, tanta coisa que tem se perdido, para resgatar, ó Deus, tantas coisas que têm se perdido, para resgatar tantos valores cristãos que, lamentavelmente, têm se perdido. Tem misericórdia, Pai, de cada um de nós. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos.